Amém. Atos capítulo 9, versículo 1 em diante, a palavra diz: Saulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do caminho, assim como homens ou mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? A resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-os pela mão levaram para Damasco. Esteve lá 3 dias, sem ver, cego, durante os quais desses 3 dias nada comeu e nada bebeu. Fala conosco, Senhor, através da tua santa palavra, em nome de Jesus, amém. Eu quero em poucos minutos, prometo, falar sobre como é a vida de quem se rendeu a Jesus. Essa história, certamente, se não todos, a maioria de nós conhece, a conversão de Saulo. Para mim, é uma das histórias de conversões mais dramáticas da Bíblia. Dramáticas porque é uma história que é difícil até imaginar como pode ter acontecido. Ele, que era o perseguidor dos cristãos, agora se torna um cristão. O perseguidor, o matador, aquele que prendia cristãos, agora se torna um cristão. Aquele que era forte e implacável e que prendia, que estava lá na morte de Estevão, aquele que fazia acontecer, agora estava cego e precisava ser guiado pela mão de outros. Aquele fortão desabou. Aquele que dava ordens para aquela equipe, para os seus seguidores, ele que dizia: vão lá e prenda aquele, vão lá e façam aquilo. Agora a palavra de Deus diz que ele recebeu ordem de Jesus para ir para a cidade e aguardar instruções de quem ele nem sabia. Então aquele grande mandão que mandava em todo mundo, agora estava esperando ordens, sabe Deus de quem? Estava aqui, tinha que aguardar lá na cidade e aguardar receber ordens. Na verdade, irmãos, junto com a conversão de Paulo, estava acontecendo uma grande batalha, a mesma que acontece dentro do nosso coração. Era a batalha pela rendição de Paulo. Vocês vão entender. Paulo sempre foi alguém muito altivo porque era alguém muito estudado, era alguém que entrou jovem para o Sinédrio, era alguém que tinha sempre pessoas sob seu comando, ele sempre estava liderando alguém. E agora, num ato que ninguém até então tinha feito, tinha convencido aqueles do Sinédrio que ele poderia ir no nome do Sinédrio e prender aqueles nazarenos doidos, aquele pessoal do caminho que estavam lá dizendo que tinha um tal de Jesus, e ele se sentia no direito de perseguir os cristãos. Ele sempre estava acostumado a estar no controle. E de repente Jesus se manifesta para ele e diz o seguinte, em outras palavras: Paulo, agora é hora de eu comandar. Chega de você comandar, chega de você querer fazer tudo. Agora é a minha vez. Importa, e eu te mostrarei o quanto importa você sofrer pelo meu nome. Então, junto com aquela conversão, estava acontecendo uma batalha no coração de Paulo, a batalha pela rendição, se ele se renderia a Cristo ou não. O grande Paulo precisaria se tornar pequeno. E aquele Cristo que para ele era pequenininho, que ele poderia destruir, matar e prender, precisava se tornar agora grande e se tornar o Senhor da sua vida. E para que isso começasse a fazer um pouco mais de sentido na cabeça de Paulo, nosso Deus soberano ainda permite que ele fique 3 dias cego. E às vezes Deus faz coisas na nossa vida, a gente reclama: Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? E a gente vem com aquele monte de porquês. Quando Deus faz algo em nossa vida, irmãos, nada é por acaso. Paulo precisava estar 3 dias cego. Eu creio que nenhum de nós teve essa experiência, imagino que não. Se alguém teve, sabe como deve ser terrível. Imagine você que está acostumado a fazer tudo, simplesmente ter que ficar parado por 3 dias, porque você não sabe para onde ir nem o que fazer. Só que nesses 3 dias, os seus olhos não estão vendo nada, mas o seu coração está sendo tratado. O coração de Paulo estava sendo ministrado, a mente de Paulo estava sendo transformada. 3 dias que o grande fortão Paulo precisou ficar parado num lugar,
simplesmente para aquilo entrar na sua mente, no seu coração, que ele precisaria de deixar de ser o Senhor da sua vida e agora assumir um outro Senhor para comandar a sua vida. E o que essa história tem a ver conosco, pastor? Tudo, porque nós também fazemos e participamos dessa batalha igualzinha de Paulo. A gente tem dificuldade de deixar Deus dominar a nossa vida. Nós temos essa dificuldade. Todos nós queremos estar no controle da nossa vida. E aí Jesus vem com a seguinte proposta: deixa eu ser o Senhor da sua vida. Ele não vem nos obrigando. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 3:20, quem lembra? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, então eu entrarei e cearei com ele. Jesus, ao contrário do que os demônios fazem na vida de muitas pessoas, ele nunca invade a vida de ninguém. Ele sempre pede licença: posso entrar? Mas enquanto a gente não deixa, uma batalha fica acontecendo lá dentro de nós. E alguns acham que é possível você dar meio comando a Jesus. Quantos militares nós temos aqui? Deixa eu ver. Bastante militares. Alguns dos senhores já viu algum meio comandante? Alguém conhece a história de algum meio comandante? Ou então alguém conhece algum quartel que tenha 2 comandantes? Não existe. Não tem como ser meio comandante e nem tem como ter 2 comandantes. É um só. Enquanto nós estivermos comandando a nossa vida, Jesus não pode comandar. Enquanto a gente estiver guardando para nós as decisões mais importantes da nossa vida, sem deixar Jesus participar, então nós somos os comandantes da nossa vida e Jesus está de fora. Por mais que o seu coração você ache que Jesus está dominando, se você não der a chave para ele, ele não vai comandar. E aí você vai passar uma vida inteira se enganando. Com os lábios você vai dizer: Jesus é o Senhor da minha vida, mas com o seu coração isso não é verdade. Por isso que eu chamei essa situação de batalha. Todos nós passamos por essa batalha. Aqui no versículo 4, a Bíblia diz que quando Paulo estava andando, ele caiu por terra. Eu já vi algumas pinturas fazendo Paulo caindo do cavalo, mas ele não andava de cavalo. Quem andava de cavalo naquela época era militar. Ele não era militar, ele não estava de cavalo. Quando ele vê aquela luz, ele cai por terra, em pé mesmo, ele cai por terra, e é lá no chão que ele começa a conversar com Jesus. E eu entendi, irmãos, que esse é o primeiro passo para nós nos rendermos a Deus. É nós reconhecermos quem Ele é e quem nós somos. E é no chão que Deus quebrou a altivez de Paulo. Ele precisava estar no chão para falar com o Senhor Jesus, porque alguns minutos antes de ele ter essa experiência, ele era o Senhor e Jesus era apenas algo que precisava ser varrido do lugar. Simplesmente, os cristãos, bora prender, bora matar, que isso vai acabar. Então, na cabeça de Paulo, ele era o Senhor. Jesus vem então e a primeira coisa que ele faz é: Paulo, vamos consertar as coisas. Você vai para o chão, fica aí no chão. Deixa eu te mostrar como funciona de verdade. Você não é o Senhor, você é servo. Você vai aprender isso na prática, Paulo. E ele aprendeu. Hoje, Paulo, para nós, é um dos maiores exemplos de servos que nós temos na palavra de Deus. Aplicando isso para a nossa vida, irmãos, o ponto de partida para nós nos rendermos a Deus é reconhecermos que Ele é e que nós não somos. É reconhecermos que Ele é grande e que nós somos pequenos. Reconhecer que Ele é santo e que nós somos pecadores. Reconhecer que Ele tudo pode e que nós nada podemos. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Esse é o ponto de partida para vivermos uma vida de alguém que se rendeu a Jesus. Da mesma forma que Deus fez com Paulo, o Senhor também fará conosco. Ele vai nos quebrantar, para que nós possamos conseguir nos render a Ele. Talvez, irmão, no seu coração, você talvez na sua mente não ache isso, mas o seu coração talvez esteja ainda muito cheio de si. Eu costumo dizer aqui para os irmãos da capela, que às vezes a gente setoriza o nosso coração e a gente dá a chave apenas de alguns cômodos para Jesus. Senhor, toma aqui a chave da sala do meu coração, toma aqui a chave da cozinha, mas do porão, não. O porão é meu, sou eu quem comando o porão. Relembro, não existe meio comando, não existe meio comandante. Ou você dá o seu coração por inteiro, ou nem perca seu tempo dando um pedacinho só, porque é a mesma coisa que nada. A primeira coisa que nós precisamos nessa batalha que nós temos de nos render ou não, é tomar essa decisão: quero me render ou não quero me render? E se eu quero me render, reconhecer quem Ele é.
Ele é grande e nós somos pequenos. Aqui no versículo 5, a Bíblia diz que ele ouviu uma voz que dizia. Interessante que Jesus poderia ter se manifestado para que Paulo o visse. Poderia. Ele fez isso com vários outros discípulos. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou mais 40 dias aqui na terra ressuscitado. Foi visto por centenas de pessoas. Se apresentou para os apóstolos umas 2 ou 3 ou mais vezes. Ele poderia ter feito isso com Paulo? Poderia. Por que não fez? Motivos soberanos de Jesus. Mas ponho-me a pensar que este era o primeiro teste de fé de Paulo. A palavra do Senhor diz que fé, Hebreus 11:1, é ter a certeza das coisas que se esperam e ter convicção dos fatos que não se veem. É por isso que constantemente falamos aqui que às vezes quando a gente precisa de algo físico para ter fé, já deixou de ser fé. Se você precisa de uma água para poder crer, então já deixou de ser fé. A fé é você acreditar sem ver, e nesse momento Paulo já estava sendo testado. Paulo, eu estou te chamando para você se render e seguir alguém que você não viu. A mesma coisa que nós vivemos no dia de hoje. Vocês lembram qual foi a resposta que Jesus deu para Tomé? Quando Jesus apareceu para alguns discípulos, não para todos, Tomé dá aquela resposta: eu não acredito, eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu tocar, se eu botar a mão lá. Passa-te alguns dias, Jesus vem e se apresenta, dessa vez Tomé está presente. Jesus diz: Tomé, vem cá, bota a mão aqui. E aí Tomé diz: ah, Senhor, agora eu creio. E qual é a resposta que Jesus dá? Quem lembra? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Isso é fé. Paulo passa pelo seu primeiro teste. Ele apenas ouve, e a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então naquele momento, Deus estava, através de Cristo, destruindo aquele senhorio próprio de Paulo, e agora também estava fazendo o seu primeiro teste de fé, crer naquilo que ele não estava vendo. Tem pessoas, irmãos, que eu já ouvi várias vezes, algumas pessoas dizerem o seguinte: eu só vou crer se eu ver o milagre acontecer. Eu só vou crer quando eu ver acontecer, como Tomé. Bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, é aquele que crer sem precisar ver. Isso é fé. No versículo 5 ainda, depois de Paulo ouvir, ele faz uma pergunta. Senhor, versículo 5, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Agora que Paulo está rendido, agora que ele ouve e não vê, ele faz uma pergunta e Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe o que a gente pode aprender com isso, irmãos? Que Jesus se revela apenas para pessoas rendidas. Quem não se rende a Jesus, quem não se rende a Deus, costuma viver uma vida altiva, soberbo. Por incrível que pareça, tem pessoas que não acreditam em Deus e rejeitam a ajuda de Deus e do povo de Deus. Que vida difícil deve ser essa? Uma vida inteira de autossuficiência. Na verdade, Deus se revela para aqueles que abrem o seu coração e deixam Jesus entrar para governar. Salmo 25:14 é um versículo que eu gosto muito. Salmo 25:14. Projeta para nós, por favor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor confia o seu segredo, a intimidade do Senhor. Se você quer realmente experimentar esse relacionamento com Deus, conseguir ouvir Jesus falar, você vai ter que se render. Enquanto você não se rende, Jesus não revela os seus segredos a você. Enquanto você não se rende, Ele não se revela a você. Você vai viver uma vida aqui, Jesus vai no outro caminho oposto. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Até quando você vai passar uma vida inteira brigando com Cristo? Para com isso, é cansativo demais. Tem gente que passa uma vida inteira brigando. Há um tempo atrás eu conversei com um irmão e ele falou assim: pastor, ora por mim, eu quero voltar para os caminhos de Deus. Eu estou cansado de brigar com Deus, porque eu sei que lá no final Ele vai me pegar na curva. Eu falei: vai mesmo. Então vamos fazer o seguinte, pastor, eu quero me render agora, o que eu faço? Eu falei: você já está se rendendo, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar.
e aquela pessoa orou, né, chorou, e enfim, entregou sua vida para Cristo. Que cansativa vida é passar o tempo todo brigando com Cristo e não se render a Ele. Quando nós nos rendemos ao Senhor, não é para benefício dEle, é para o nosso benefício. Essa que é a parte que às vezes as pessoas não param para pensar. Cristo sem você continua sendo Deus? Sim ou não? Sim. Ele precisa que você se renda a Ele? Precisa? Não. Ele é Deus. Ele é o alfa, o ômega, Ele sempre existiu. Quem precisa é você e eu. Mas o amor de Jesus é tão grande que ainda assim, não precisando de nós, Ele decide, Ele escolheu contar conosco, contar com o irmão Messias e com a família Messias para levar a palavra do Senhor lá pelos povos distantes. Ele decidiu chamar você, decidiu chamar a mim, decidiu chamar a todos nós. Ele não precisa, mas Ele decidiu contar com você, desde que você se renda ao comando dEle, porque Ele sabe de tudo e você e eu não sabemos de nada. A gente não sabe o que vai acontecer conosco daqui a alguns minutos. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Se acordarmos de manhã, foi mais um dia de graça e de misericórdia. Nossa vida está completamente no controle das mãos de Deus. No versículo 6, a resposta que Paulo recebe de Jesus foi: te levanta, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Para mim, essa parte da história talvez tenha sido a parte mais difícil para Paulo. Como assim? Me dirão o que eu tenho que fazer? Não, eu sou o Paulo. Jesus, aí né? O senhor sabe quem eu sou? Eu sou o Paulo, o fariseu dos fariseus, educado aos pés de Gamaliel. Como assim me dirão o que eu tenho que fazer? Quando a gente se rende a Deus, é assim que Deus faz. Ele começa a usar pessoas que na lógica humana são menores que você. Quando eu digo menores, é uma visão sua, porque para o Senhor todos somos iguais, Ele não faz acepção de pessoas. E de repente você chega lá todo bonitão, todo doutozão, todo cheio dos diplomas, e aí você começa a se render a Deus. Você chega na igreja e tem lá um irmão que não tem primeiro grau, e Deus vai usar esse homem para te ensinar tudo que você precisa saber sobre o reino de Deus. É assim que funciona. Deus confunde a lógica humana. Na lógica humana já que eu vou ter que me render então, né? Então vamos lá, vou me render, vou virar crente, vou para a igreja, mas vai ter que ser tudo do meu jeito. Não, irmão, é o contrário, é tudo do jeito de Deus. Você que vai se adequar ao que Deus quer fazer, e Ele vai usar quem Ele quiser. Eu tenho 38 anos, quando eu tinha 18 anos atrás, eu tive uma experiência muito legal. Eu era do exército na época, sargento do exército, eu fui fazer uma missão no interior do Amazonas, lá em Santa Isabel do Rio Negro, do lado lá de onde nosso irmão serviu em São Gabriel da Cachoeira. E quando eu estava lá numa igrejinha pequenininha, talvez 5 ou 6 vezes menor do que essa, uma igrejinha de madeira, eu estava lá e eu era seminarista na época, seminarista de primeiro ano, e é engraçado que todo seminarista acha que sabe tudo do mundo. Aí quando a gente se forma, a gente descobre que não sabemos de nada. Mas no primeiro ano a gente acha que a gente sabe tudo. E eu estava lá sentado, né? E aí uma irmãzinha, e o pessoal ia descalço para a igreja, era o pessoal ribeirinho ali, miscigenado, o pessoal indígena. Eles iam descalço para a igreja, de bermudinha, de camiseta, e lá estava uma irmãzinha lá, com um vestido talvez que tivesse recebido de doação, e estava ali um vestido muito engraçado, e ela pregava, e ela não tinha, obviamente, os estudos, mas ela tinha um fervor, e naquele momento, eu lá de trás do último banco, eu comecei a analisar. Essa exegese do texto não está boa. Essa irmã não tem homilética, ela não sabe. E eu fiquei começando a analisar. Até que naquele momento Deus quebrou o meu coração, me mostrou que aquilo era orgulho, que aquilo era altivez. E na hora que chamaram para orar, eu fui lá para frente, dobrei o joelho, caí no chão lá, e no chão mesmo eu fiquei. E para quem conhece o interior do Amazonas, sabe que uma boa parte das pessoas são de estatura baixa. E de repente, quando eu fui para o chão, um irmão gritou lá atrás: esse é meu Deus, até os gigantes vão ao chão. E meu Deus do céu. E por lá eu fiquei mesmo no chão. E no final eu fui lá, abracei a irmã, pedi perdão a ela nem sabia por quê, mas me perdoa, irmã, tu não sabe por quê, não? Dá um abraço aqui, dá um beijo aqui, me perdoa. E naquele dia eu aprendi que a lógica de Deus é completamente diferente da nossa lógica. Ele não usa simplesmente quem estudou mais, Ele não usa os mais bonitões, Ele não usa quem tem oratória, Ele usa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, desde que seja uma pessoa rendida a Ele. Se você quer ser usado por Deus, então se renda a Ele.
Ah, pastor, mas eu não tenho capacidade. Não estou falando de capacidade, você não ouviu o que eu falei? Ele usa quem ele quiser. A capacidade, o preparo, ele vai te dar ao longo do caminho. Se você for esperar estar pronto para ser usado por Deus, você nunca vai ser usado, porque você nunca vai estar pronto. Nunca. Eu não conheço ninguém sincero ao Senhor que chegou a um ponto que disse: agora eu estou pronto. Não existe isso. Estar pronto, na verdade, é um caminho por onde você vai trilhar a vida inteira e você vai descobrir que você nunca vai estar pronto. No versículo 10 a 12, a Bíblia diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe ordenou: vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. E ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Isso nos mostra que Paulo agora, já não o fariseu dos fariseus, mas o Paulo arrebentado, quebrado, o que estava se rendendo ao Senhor. A primeira coisa que ele começa a fazer é o que, irmãos? Orar. Quem se rende a Deus, quem se rende de verdade, automaticamente começa a viver uma vida de oração. Sabe por quê, irmãos? A gente não vai entrar aqui, em falar detalhadamente sobre oração, mas um dos pontos importantíssimos na oração é nós, ao iniciarmos a oração, dizermos: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu ore? O que o Senhor quer que eu peça? Não me deixa te metralhar com os meus pedidos aqui. Não. Senhor, faz o seguinte: Espírito Santo, por favor, fala para mim o que é para eu pedir, por quem é para eu interceder. E quando a gente começa a fazer esse tipo de oração, a palavra do Senhor lá diz em 1 João que esse tipo de oração, que é feita segundo a vontade dele, ele atende. Mas tem orações que ele não atende. Lá no livro de Tiago diz: porque a gente pede simplesmente para os nossos prazeres e deleites. A palavra do Senhor diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Agora, quando a gente pede segundo a vontade de Deus, então ele atende. Paulo estava começando a aprender isso. E já nesses 3 dias intensos de relacionamento, ele já começa até a receber revelação. Olha, no meio da oração, Deus já revelou que o irmãozinho lá ia orar e iria ficar bom. Já estava cheio dos mistérios, já nos 3 primeiros dias de oração. Estava em jejum, então estava lá, oração e jejum, consagração, 3 dias direto. Deus já estava se revelando a ele. No versículo 15, a palavra diz: o Senhor lhe disse: Ananias, vá lá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias estava com medo de ir lá orar pelo Saulo, porque ele sabia que Saulo andava por aí matando e prendendo gente. Ananias não era bobo, ele não queria morrer à toa. Ele disse: Senhor, eu sou teu servo e tal, mas se eu for lá, o senhor sabe quem é Saulo, né? Só para controle, né? O senhor está sabendo quem é Saulo? Ananias, meu filho, vai lá, tu não está entendendo nada. Não é mais agora o Saulo perseguidor, agora vai ser o Saulo perseguido, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Tá bom, Senhor, o Senhor está mandando, eu vou lá. E Ananias vai lá e ora, e o milagre acontece. A gente vai ver o que acontece aqui com ele. Mas nós vemos aqui algo muito importante. Deus deseja que aquelas pessoas que são rendidas a Ele também levem a sua palavra e o seu nome por onde forem. Esse chamamento de Deus para Paulo também é para você, meu irmão. Não dá para você mais ser crente agente secreto. Tem gente que vive... Você é crente já há 49 anos, eu sou crente, mas eu nunca soube. Como assim? Tem gente que vive uma vida inteira, nunca foi visto com uma Bíblia na mão. É um agente cristão 007. Ninguém sabe que o cara é crente. Como assim? O Senhor te chamou para, como Paulo, por onde você ir, você tem que falar. O local de falar a palavra de Deus não é só no púlpito, irmãos. O púlpito é só domingo, rapidinho. E os outros 6 dias da semana. Você tem que falar. Lá no seu trabalho, lá no seu quartel, lá na sua repartição pública, lá na sua vendinha, lá onde você estiver, você tem que falar do amor de Deus. Não como algo pesado, obrigatório, que você tem que fazer porque o pastor mandou. Não! Você tem que fazer isso porque o seu coração tem que estar transbordante de amor, ao ponto de você não conseguir ficar sem falar.
E às vezes num Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, só nisso a pessoa já vai olhar para você e talvez ali mesmo ela já vai abrir o coração, porque você desejou um dia abençoado para ela. Então não perca a oportunidade. Fale do amor de Deus por onde você for. Fale do amor de Deus para o seu chefe. Não, cadê os militares aí, né? Não posso falar para o chefe não. Pode não, deve. Eu demorei um tempinho para aprender isso, irmãos. Demorei um tempinho. Mas depois que eu peguei a manha, eu fiquei fera nisso. Primeira coisa que eu faço com os meus chefes logo, quando é chefe novo, então já preparo uma Bíblia bonita, já pego lá um biblão, vou debaixo do braço, dou uma Bíblia de presente, qual o chefe que vai rejeitar? Até hoje nunca aconteceu. Já ganha lá uma Bíblia bonita, já falo lá, mostro um trecho da Bíblia e já começa a falar de Bíblia, pronto. Olha aí, coisa boa. Depois que você pegar a manha, você não vai deixar de falar para ninguém. Então fale a palavra do Senhor por onde Ele te levar, para quem Ele mandar você falar. Caminhando para o fim, aqui no versículo 17, Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo e disse: irmão Saulo, o Senhor me enviou a saber que o próprio Jesus te apareceu no caminho para onde você vinha e que você recupere a sua vista e fique cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que aconteceu? Exatamente isso. Com a oração de Ananias, duas coisas aconteceram. Ele recuperou a vista imediatamente e naquele momento ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Quem lembra de mais para frente, alguns anos depois dessa experiência, lembra que teve um relato aqui no livro de Atos, que Paulo começa a ser usado por Deus porque ele estava cheio do Espírito Santo, e ele orava, e ele pregava, e os milagres aconteciam, e de repente um gaiato aparece lá e diz assim: que legal, cara, que você está fazendo isso. Quanto custa para eu ter esse poder também? Paulo fica muito irritado. Aí eu acho que ali naquele momento ele saiu do espírito um pouquinho. Acho que ele foi um pouco para a carne. E aí ele faz uns xingamentos gospels, né? Filho do diabo, tal. E começa, né, a brigar com o homem, né? O homem fica assustado. Porque Paulo entendeu que aquele poder que ele tinha agora não era aquele mesmo poder de antes de conhecer a Jesus. Antes de conhecer a Jesus era aquele poder na força do seu braço, mas agora, cheio do Espírito Santo, era um poder de alguém que era dependente de Deus e ele fazia as coisas acontecer. Se você se render a Deus, irmão, se você se render ao senhorio de Cristo, Ele vai te encher com o Espírito Santo de Deus. E quando isso acontecer, a sua vida vai mudar radicalmente. Os seus propósitos vão mudar, os seus planos vão mudar, a sua visão, o seu amor, o seu coração, os seus passos, tudo na sua vida vai mudar quando você for alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Enquanto você simplesmente for mais um crente e não for cheio do Espírito Santo, você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Mas se você buscar ser cheio do Espírito de Deus, tudo na sua vida vai ser diferente. Apóstolo Paulo só foi o que foi, não era por causa dele, era por causa do Espírito Santo de Deus que habitava dentro dele. Versículo 18, a palavra diz que imediatamente caiu dos olhos como umas escamas, ele tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. Olha que conversão maravilhosa essa de Paulo. E eu não consigo entender, permita-me aqui um desabafo, ninguém fique brabo comigo, porque senão vai ter dois trabalhos, ficar brabo e depois deixar de ficar brabo. Mas eu não consigo entender como é que tem pessoas ali que aceita Jesus e passou 19 anos e a pessoa não se batiza ainda. Pelo amor de Deus, por quê? Não estou pronto. Claro que não está pronto, ninguém nunca vai se sentir 100% pronto. Paulo já foi ali, já teve um encontro com Jesus. Ananias, já posso batizar? Batiza logo, pronto. E Paulo ainda foi engraçado que ele foi primeiro batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, depois foi batizado nas águas, né? Geralmente é o contrário. Quando a gente se rende ao Senhor, não tem por que nós não nos comprometermos logo. Ser batizado quer dizer que você quer morrer para o mundo e viver uma vida para Deus, ou seja, compromisso. Não dá para você se render a Jesus e não ter compromisso com Ele, com o reino, com a casa de Deus. Se você se render ao Senhor, se comprometa com o reino de Deus, se comprometa com a igreja de Cristo, se comprometa logo em ser um instrumento usado por Deus. E por último, versículo 20 a 22, para terminarmos. E logo Paulo pregava nas sinagogas e afirmava que Jesus é o Filho de Deus.
Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse quem exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com esse fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Essa parte da história é muito doida, porque Paulo, como eu falei no início, era o perseguidor. E quando ele se converte e ele passa agora a ser um cristão, num primeiro momento, ninguém acredita. Todo mundo achou que ele era o que é da inteligência. Todo mundo achou que ele era um agente infiltrado, só pode ser. Como é que semana passada ele estava lá, matou Estevão, fez aquela ruaça toda, prendeu um monte de gente, agora ele está dentro da sinagoga dizendo que Jesus é o Senhor? Isso aí é armação, isso é armadilha, isso aí é bicho ruim, com certeza ele está ali só fingindo. E isso foi tão forte que o ministério de Paulo não começou aqui. Quando ele pregou e ninguém dava bola, sabe o que ele teve que fazer? Voltar para Tarso, porque queriam matar ele. O próprio pessoal se juntou e disse: vamos matar esse cara. A igreja, que reconheceu que era uma conversão sincera, disse: Paulinho, faz o seguinte, volta lá para Tarso, lá de onde você veio, fica lá, depois a gente busca lá. Só que esse depois de busca durou anos, e o pessoal esqueceu de Paulo lá. Até que um dia, um homem chamado, quem lembra? Barnabé, filho da consolação, diz: eu vou buscar Paulinho. Já está há muito tempo lá, de perna para cima. Bora buscar ele para trabalhar. E quando busca Paulo, Paulo se transforma um furacão na mão de Deus. E por onde ele passava, muitos milagres aconteciam. Igrejas eram fundadas, restauradas. Paulo meio que sozinho pregou para quase toda a Ásia Menor. Vários países do Oriente Médio foram evangelizados por Paulo sozinho. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Para terminar, as pessoas que se rendem a Deus, elas dão testemunho de mudança de vida. Naquela hora, as pessoas ficaram desconfiadas, mas quando eles começaram a ver quem realmente era Paulo, aquele testemunho de Paulo se espalhou por dezenas de cidades e países. Se você é alguém que se rendeu a Deus e não dá testemunho, tem alguma coisa errada no meio do caminho. Porque quem se rende a Deus tem que dar testemunho de vida. Quem se rendeu a Deus não pode ser o maior devedor da praça. Quem se rendeu a Deus não pode ser o maior fofoqueiro do quartel, sei lá de onde trabalha, de casa, não pode. Quem se rendeu a Deus não pode ser o cara conhecido como o que tem a 01, 02, 03, 04. Como assim? Quem se rendeu a Deus tem que dar testemunho, porque senão não se rendeu a Deus de verdade. Nessa noite, irmãos, fortalecidos o nosso coração pelo testemunho da família Messias, e pensando sobre essa palavra de rendição, eu quero fazer uma oração com vocês. Nessa noite talvez seja noite de decisão para algumas pessoas. A decisão que talvez alguns tenham que tomar não é decisão de que religião vai seguir ou de qual igreja vai frequentar, não, nada a ver com isso. A decisão é: vou continuar comandando a minha vida ou vou deixar Jesus comandar a minha vida? E quando Ele comandar a sua vida, Ele vai te direcionar o que tem que fazer. Ele vai te direcionar qual igreja você tem que estar. Ele vai direcionar as coisas que você tem que abrir mão. Ele vai direcionar as escolhas novas que você tem que fazer. Quando Ele comanda, tudo fica diferente.